Jeremias capítulo 38, versículo de número 22, que diz assim: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará um homem. Veja agora o que nós temos com Jeremias 38, 22, em detrimento de Jeremias 31, 22. Que barar Adonai hadashaba aretz nekevá tesuvev kaver. Olha só, nesse mesmo texto, há um verbo que a tradição utilizou-se para falar de algo que não existia, que iria surgir do nada. Mas esta tradição, ela é muito anterior à tradição de Bereshit. E ela está ali para mostrar como isso vai dar. Através do verbo kitzor. Aqui está sendo empregado como ektsem. Vamos entender isso? Ok. Veja que nesse sentido a tradição, ao falar de algo criado do nada, aquilo que não tinha, ou seja, uma coisa nova sobre a terra, que é o homem, que é justamente a mulher, pois o povo já estava sendo criado. A terra, o rei, o príncipe, Ramadã estava sendo criado. Mas para o príncipe, precisava da princesa, da mulher. Para o rei, a sua rainha. E é ela quem cercará. Mas quem é a sua rainha, senão Ramadã Moradamá? Isto é, os filhos da terra. Então, esse termo, esta pena, esta narrativa, deixa claro que é uma tradição no exílio que vai fornecer o cenário que quer contar com a imitação pós-exílica de Deutero Isaías, o segundo Isaías, portanto, a partir do próprio capítulo 42, que vai prescrever um caminho muito claro da ornamentação e do próprio projeto do povo ali no contexto de Judá. Para o Schreiner, a noção pagã de uma teogonia, de uma geração de deuses a partir da matéria elementar do mundo, é totalmente banida. Portanto, estou aqui dizendo que Gênesis 1 não se refere à criação de planeta, o cosmo, o universo. Não. E Hayom Vayiri Hadamar Lenefesh Hayah, significando dizer, e Deus pôs no homem o sopro da vida. Veja que a própria tradução aqui nos traz claramente, novamente, tá vendo? A combinação clara. Onde nós vamos achar isso? Aqui, olha, na própria tradição jeremínica e de Isaías. Então é preciso que a gente possa encontrar os elementos que vão mimetificar a ideia que vai unir o mito de fundação da República Romana, claramente, ok? E a própria tradição. Para isso, nós precisamos, então, entender o escritor clássico, sobretudo ali no primeiro século. E eu tomo o meu protagonista, Plutarco de Queroneia, que é, para mim, o pai do cristianismo, o homem que deu as bases do cristianismo. Veja, Plutarco de Queroneia é o único escritor do primeiro e segundo século que preservou a tradição do mito de fundação através de uma bioi, com mito e Teseu, fazendo diegese e consolidando as bases do Império Romano com uma helenização. De modo que, ao tratar do mito de Teseu e Rômulo, Plutarco, como nenhum outro, distinguiu as diferenças do uso do termo oikistes, usado para se referir a alguém que simplesmente administra, organiza, mas não traz do nada, para Rômulo como o pai fundador, que cria do nada, ou pater. Veja, Plutarco de Queroneia, no seu trabalho, ele vai dar uma designação que vai traduzir a relação visceral entre Rômulo e Teseu, usando o termo para se referir à cidade de Roma fundada do nada. Ou seja,
não se tinha uma república. Mas quem a funda? Rômulo. Plutarco utilizou um recurso que eu venho ensinando aqui direto, introduzindo uma diferença de grau do papel do fundador e do construtor. Ele preparou o terreno com a sua diegese para destacar que Rômulo, ele é o fundador de fato e aquele que deu as bases de Roma. Para isso, Plutarco utiliza um recurso semântico, onde ele vai conferir a Rômulo o ato de criador, e ele emprega então o verbo kitizor, aqui ó, kitizor, que sendo traduzido por uma ação de alcance bem mais profundo que o primeiro termo utilizado, pois significa criar a partir do nada e lançar fundamentos. Veja, quem está empregando esse grego é Plutarco de Queroneia no seu trabalho Teseu e Rômulo. E veja, trago uma tradução, por incrível que pareça, de grandes especialistas plutarquianos como a Delfim Leão e a Maria do Céu Fialho. Portanto, poderia ainda citar, ok? Alguém aqui do Brasil, tipo assim, Maria, alguma coisa aí, né, gente? Mas eu estou dizendo para você que Plutarco de Queroneia é sim o cara do cristianismo. E aqui nos revela a evolução e o conceito preservado pelos helenistas, sobretudo na tradição da Septuaginta, pois os judeus que traduziram eram helenistas e, portanto, empregaram epoessem, porque Bará ali não se referia a criar do nada. Vamos ver agora o que significa epoessem de acordo com os analíticos. Vamos lá. Epoessem. Número 1. Atividade humana envolvendo coisas externas que fazem e constroem. Plutarco não empregou este verbo. Os clássicos não empregam este verbo para falar criar do nada. Empregam epoessem, porque é uma criação humana. Um verbo empregado para algo que se projeta do próprio indivíduo. Tudo bem? Tudo bem. Da atividade criativa de Deus criar, mas não significa criar do nada, pois ele também é poessem, pode criar. De empreender ações, provocar estados ou condições, realizar obras. Por enquanto, veja. Número 2, refutado, não tem a ver criar do nada. Número 3, também não tem a ver criar do nada. Vamos então, número 4, também não tem a ver como criar do nada. Número 5, também não tem a ver com criar do nada. Número 6, também não tem a ver com criar do nada. Número 7, dos melhores analíticos do planeta, também não tem a ver com criar do nada. Então vejamos o que o analítico descreve sobre o verbo kitizor. Vamos lá, é tissa. Olha aqui, ó. Vamos lá, criar, chamar a existência. Tá vendo aqui? Agora vamos ver como que a tradição no Novo Testamento traduziu o verbo. Vamos ver quando pensou o que Deus criou do nada, como eu mostrei acima em Marcos, Mateus, entre outros. Vamos lá, vamos deixar o texto do Novo Testamento mostrar que lá em Gênesis não é criado nada. No Novo Testamento, veja, apenas a atividade criativa de Deus, ou seja, não há uma menção no Novo Testamento em que kitizor não seja associado, nesse sentido, para o ato em que Deus é o sujeito e é ele que cria do nada. Pergunto para você, por que lá não foi empregado kitizor? Porque não era isso que o autor tinha em mente. Onde o autor tinha a ideia de que era criar do nada, como em Jeremias, como em Isaías e Malaquias, o verbo foi empregado, porque a tradição estava falando do quê? De uma devastação da terra, pois estava desolada e quem passava ficava e não tinha nada, para surgir tudo. Ali se constitui o projeto de construção do templo, do povo e da monarquia. Tá dando para você entender? Olha aqui, ó. Continuando, kitizor, criar. No Novo Testamento, sempre atividade divina. Olhem aí as referências. E lembrando, trago aqui na nota os melhores analíticos, ok? Mas possa ser que vai aparecer alguém aqui que diz que é especialista em grego e hebraico vai passar vergonha. Tá aqui, ó, kitizor, em sânscrito, também. Criar. No Novo Testamento, atividade divina. Marcos, olha aqui, ó. Todas essas passagens, o termo é empregado para dar ideia lá do criar do nada. Mas, veja, o verbo lá é bara e epoessem. A tradição é jeremiânica e também Deutero-Isaías, e, portanto, não pode ser criar do nada. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, que traz, inclusive, a ideia lá sobre o momento em que
Algo foi criado do nada por decorrência da devastação da inundação dos exércitos que assolaram Jerusalém e deixaram o povo em estado de calamidade, de modo que quando voltaram, a terra estava sem forma e vazia. Vamos lá. Ektisen ton uranon. Professor. Kaita em alto kai tengen. Vamos ver? Kaita em alte. Ou você pode ler Kaita em alte. Vamos ler aí? Ó. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há. Significa dizer, a tradição posterior, simbólica, estamos diante de textos tipológicos, mitológicos, simbólicos, entende? Portanto, é necessária uma análise semiótica dos próprios símbolos, da linguagem. Entendemos que a tradição de Apocalipse compreendeu que Ektsen, de Kitsor, significa criar do nada. Portanto, já não precisamos mais debater, porque o José Alessandro das Neves Aquino produziu um trabalho que poderá ser lido e adquirido por qualquer acadêmico para fazer a sua crítica e me refutar que Gênesis capítulo 1, verso 1, não significa e não pode jamais ser traduzido como criar do nada, e tampouco ser defendido como criação ex nihilo, portanto, criar do nada, porque não foi isso que as tradições, justamente pós-exílica, jeremiânica e Deutero-Isaías, tinham em mente em relação a isso. Vamos conferir nossas referências bibliográficas para ficar bonito, ponto a ponto, e aí você vai entrar em contato com o professor José, adquirir este material. Se você ainda não é membro, lembrando, o desconto para membros que estão em dia, para membros que vão pagar a assinatura via Mercado Pago. Aproveite agora, de uma vez por todas, e adquira esse material para você refutar quem diz que Gênesis 1 é a criação da terra e a criação do nada. Vai ter que mostrar que o verbo poessem significa, de fato, criar do nada. Afirmar e defender que o bará usado ali significa criar do nada. Não. Para que tá feio. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário. Lembrando, o meu Pix ficará na descrição para você poder pagar via Pix também.